Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu vou já adiantando aqui. É um prazer tê-los aqui para a gente falar do futuro do trabalho, o perfil do profissional moderno, os desafios, a correlação com o desenvolvedor de software. Me apresentando rapidamente, né? Sou Fabiano Delagnolo, atuo na Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável aqui do município de Joinville, fundador da Domus Petra, represento o IQA, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, aqui na região sul, também consultor do Sindipeças e participante da JAI, que é um programa de cooperação japonês. Sou conselheiro no Instituto Agrotech Park, no Joinville, presidente da Softville, incubadora de startups, e também do CONCIT, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E nós temos um podcast, o SC Strong, que fala sobre empreendedorismo, inovação, com um olhar para Santa Catarina. E o negócio mais recente é a Stex, que é um dos objetivos da nossa conversa hoje, que é essa startup que desenvolve, né, forma desenvolvedores de software, programadores. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ponto de partida da nossa conversa é um olhar para o mundo, né, as grandes tendências. A gente tem algumas referências aqui, como Barcelona, o caso do Distrito de Inovação 22 Arroba, recomendo quem puder conhecer, vale muito a pena. Israel, né, uma referência super conhecida aí, e também Japão, né, são os três lugares que nós tivemos a oportunidade de conhecer com um pouco mais de profundidade e entender o que está acontecendo por lá e aprender um pouco mais essas tendências. Antes de falar de futuro do trabalho, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre a humanidade, né? A humanidade vem evoluindo muito drasticamente, né? E essa pintura aqui, ela é dos anos 1500, 1540, né? Uma pintura bastante antiga, logo no fim da Idade Média, digamos assim. Essa pintura se chama O Triunfo da Morte. E ela ficou muito famosa porque ela retrata muito bem a condição da humanidade naquele período, né, de fim da Idade Média, início aí da Era Moderna. Só para, né, terem uma ideia, a expectativa de vida de um cidadão comum era ao redor de 30 anos. Imaginem vocês, expectativa de vida média de 30 anos. Então, esse era o cenário. Se a gente analisar como eram as leis e, enfim, tudo que regia a sociedade naquela ocasião, uma pessoa que contrariasse, né, o status quo, que divergisse de opinião, muitas vezes era considerado um feiticeiro, um herege, era queimado vivo em praça pública ou enforcado, ou coisa do gênero. Além de todo o caos que já existia, havia essa questão aí da sociedade, né, simplesmente não ter os mesmos valores que temos hoje. Então, a gente está falando aí de 1500, né? Agora, vamos pegar um pouquinho mais perto, né? Algumas décadas atrás, a gente estava escravizando outros seres humanos, não faz tanto tempo assim, né? Então, notem que a humanidade vem evoluindo drasticamente. E isso é bom, super bom, mas também traz muitos desafios, né? Hoje, exatamente hoje, nós temos, né, psicólogos para cachorro, digamos assim. Então, algumas coisas que outrora, há não muito tempo atrás, eram consideradas normais, hoje elas são simplesmente inaceitáveis no nosso modo de vida. Mas o que isso tem a ver, né? Eu trago aqui um olhar do Yuval Harari, né, que é um grande pensador israelense também, tem se dedicado a analisar o desenvolvimento da humanidade, e ele tem tanto esse olhar do passado, mas também uma visão de futuro. E é mais essa visão de futuro que eu quero compartilhar com vocês, antes de a gente entrar estritamente na parte técnica da questão e da profissão, das profissões, né? As agendas tradicionais da humanidade, quais que eram, né? Fome, peste, guerra. A fome não está superada, evidentemente, mas já é sabido que hoje
as pessoas morrem de fome por problemas logísticos, por problemas de desperdício e talvez até questões políticas, mas o mundo produz alimento suficiente para alimentar todas as pessoas, né? Então, isso é um fato. Um outro fato, hoje, morrem muito mais pessoas por obesidade e seus problemas, né, oriundos dela, do que diretamente por fome, né? Então, a humanidade está morrendo mais por excesso de comida, de um lado, do que exatamente de fome. Então, essa questão fome é praticamente um assunto, não vamos dizer superado, porque lamentavelmente ainda morre gente de fome, mas está em vias de, né? Já poderia estar superado. Não é uma coisa assim, um desafio gritante para a humanidade no sentido de recursos. A peste, né? E a gente está vivendo agora essa questão da pandemia, mas a peste também é algo um pouco mais equalizado, pelo menos a gente consegue reagir mais rapidamente, né, diferente de séculos atrás, que quando havia uma epidemia era 1/4 da população, coisa do gênero, né, que realmente dizimava a população e não havia muito controle. A guerra é um assunto também, embora a gente está sempre ouvindo, né, cair lá sobre guerras, mas hoje morrem muito mais pessoas, por exemplo, de diabetes do que por questões de guerra, né? Tem muito mais pessoas se suicidam do que pessoas morrem em guerras. Então, é um assunto também um pouco mais controlado. São agendas importantes ainda, evidente, elas não saem da pauta, mas hoje o ser humano está olhando para agendas novas e muito mais refinadas e com muito mais atenção, né? E são elas, a busca pela felicidade, nunca se falou tanto em felicidade, e a busca por ela, a divindade, e aqui independente de religião, mas o ser humano chegou num nível de evolução, digamos assim, que já tem colocado na sua pauta, né, prioritária, entender, né, quem ele é interiormente, a busca por esse ser, por essa divindade, por esse ser espiritual, por essa vida interior. Então, nas suas mais diversas formas, mas o fato é que tem se tornado uma agenda prioritária para o ser humano. E um terceiro assunto é a mortalidade, ainda pouco falado, mas já tem muitos estudos, e nesse momento tem muito investimentos pesadíssimos, né, de empresas, uma delas a própria Google, né, que tem um braço do seu negócio desenvolvendo soluções para tornar o ser humano amortal. O que é o ser humano amortal? Ele não vai mais morrer por problemas de doenças, problemas genéticos ou de doenças diversas. Se morrer, vai ser por um acidente, por uma fatalidade dessa natureza. Então, essa é uma busca, né? Então, está nesse momento se fazendo. É fato que o ser humano vem vivendo mais, né? Como mencionei lá, na Idade Média, a expectativa de vida era ao redor de 30 anos, hoje a gente está talvez beirando os 80 anos, então, veja, mais do que o dobro, né? E sabemos que as pessoas estão vivendo mais e melhor, né? Vivendo mais e melhor, e essa é uma tendência, né, que vem ano a ano aumentando. Então, são agendas fundamentais do ser humano. Então, veja quanto a humanidade vem evoluindo, né? É importante esse olhar, assim, para a história, para entender também que desenvolvimento não é só tecnologia, né? Embora o desenvolvimento tecnológico tenha sido super avançado, super importante, mas tudo tem evoluído, né? E o ser humano, principalmente, que é o centro, né? É o centro de tudo isso. Um outro aspecto bem importante, né, e o Yuval Harari menciona isso, né, já vem se falando há bastante tempo nesse tema, mas ele esclarece legal, é sobre o dataísmo. O dataísmo está sendo considerado meio que uma nova filosofia de vida, talvez até uma nova forma de religião por alguns. O dataísmo é data de informação, então, ou seja, é a era, literalmente, a era da informação, onde tudo está disponível, acessível à palma da mão. Com os dois adventos da internet e o smartphone, literalmente nós temos acesso a todas as informações, a quase todas as informações, na palma da mão, em tempo real, né? E essa geração de dados é uma coisa sem precedentes, né?
Então, quem tem o controle de toda essa massa de dados, então, hoje, né, com todas as redes, as mídias sociais, todo mundo conectado todo o tempo, gerando uma massa de dados, de informações absurda, e é todo o tempo nós sendo não só bombardeados, mas também consumindo dados, né? Você pega um Uber, ou mesmo um táxi hoje, ou até uma carona com um colega, vai estar usando o GPS, vai estar usando um aplicativo para encontrar o melhor trajeto, para saber em quanto tempo vai chegar, ou seja, esse consumo de dados já é uma realidade na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem curioso e particular, né? Outro dia estava na casa dos meus pais, os irmãos reunidos, tal, aquela coisa toda, minha mãe que está agora com 70 anos, e de repente ela puxou um assunto que é o pH da água. Mas tá, a gente precisa controlar o pH da água, porque o pH da água é super importante. Deixa eu mudar aqui para ver um pouquinho vocês. O pH da água vai interferir diretamente na saúde e aquela coisa toda. Mas a minha mãe não tem estudo, tem ensino fundamental, como que agora ela está falando acerca de pH da água? O ideal é de tanto a tanto, controla de tal maneira. Mas por quê? Você coloca no Google ou YouTube, onde quer que seja, e ali você vai descobrir rapidamente como funciona isso, qual que é o pH ideal da água potável, né? Então, ou seja, qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer situação, tem acesso às informações mais, talvez, complexas possíveis, mas vai ter acesso hoje por conta justamente desse dataísmo, né? Que é uma nova forma de vida, de filosofia de vida, ou talvez até de religião que a gente está vivendo. O Yuval Harari fala ainda sobre o que a gente chama de desacoplamento. O desacoplamento também é uma questão até muito preocupante, né? Ele menciona o risco que a gente está vivendo de ter talvez duas raças de seres humanos. É um pouco chocante, tá? Mas é uma possibilidade, né, que a gente está vivendo aí. Ou seja, em breve, a gente pode vir a ter uma classe de ser humano mais evoluído, né, biologicamente, intelectualmente, nas mais diversas formas, e uma outra classe de ser humano que não avançou, não se desenvolveu, né, e que vai haver esse descolamento entre essas duas formas de seres humanos, digamos assim, né, e aí pode culminar numa situação que a gente chama de inempregáveis. É uma visão assustadora, mas que a gente precisa atentar e ver até que ponto isso pode vir a acontecer mesmo, né? O que é o inempregável? Não é o desempregado, é aquela pessoa que tem a sua profissão, tem as suas habilidades, mas por alguma razão ela não está trabalhando, né, foi desligada, por N razões, está fora do mercado de trabalho, mas ela tem condições de trabalhar em algo, né? O inempregável é uma pessoa que simplesmente as suas habilidades não têm mais espaço, ela não tem mais nenhuma habilidade, digamos assim, que seja útil para a sociedade. É uma visão muito patética, muito triste, né, de se olhar, mas é uma preocupação que a gente tem que ter quando olha para o futuro, né, do que nós estamos fazendo, né, e o que as novas gerações estão fazendo para que a gente não caia realmente nesse, não vou dizer abismo, mas nessa situação que seria catastrófica, né. Um outro olhar aqui bem bacana é enquanto ao desenvolvimento da indústria, né, tem se falado muito, né, constantemente, até quase que em forma de modismo, sobre a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, e assim por diante, né. Então, a gente tem ali a primeira revolução industrial, quando foram inventadas as máquinas a vapor, né, equipamentos mecânicos, logo à frente a segunda revolução, então já trazendo combustíveis à base de petróleo, a energia elétrica, motores elétricos, e o uso intenso do aço, né? E depois veio a terceira revolução industrial, já utilizando sistemas computadorizados, utilizando uma base de automação, alguma coisa de robótica, então linhas automáticas,
Então, veja, aqui é até uma observação, né? Nós viemos falando constantemente em indústria 4.0, e temos que falar mesmo, essa é uma grande tendência, mas muitas das nossas empresas, em se tratando de Brasil, né, e em muitos lugares do mundo também, sequer somos indústria 3.0, sequer vencemos a terceira revolução industrial plenamente. Então, e não dá para saltar para a indústria 4.0, a quarta revolução, saltar pulando a terceira revolução. A gente tem uma lição de casa para fazer muito importante. Quando fala em indústria 4.0, em revolução industrial, na quarta onda, a gente está falando já de conexão desses sistemas físicos com os sistemas cibernéticos, que a gente chama, então, de cyberfísicos, né? Onde todos os meus equipamentos estão sensorizados e conectados com a internet das coisas, geridos em nuvem, com inteligência artificial. Então, é um outro nível de gestão dos negócios, gestão das empresas, gestão da planta de manufatura, de uma maneira muito mais interativa, né, online, simultânea, em nuvem, com sistemas todos integrados. Então, é realmente um nível bastante avançado. Agora, isso está acontecendo, vai acontecer, e cada vez mais, é um caminho sem volta, né? É importante a gente pensar dessa maneira. Com tudo isso, gente, nós vivemos o famoso mundo VUCA, não vou aprofundar aqui porque deve ser conhecido da maioria de vocês, né? Esse termo VUCA, que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? É um mundo que a gente tem dificuldade de ter as respostas. Uma mesma situação, lá, num aspecto pode ser certo ou errado, né? É difícil de entender, ele é muito volátil, está mudando muito rapidamente. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo, e isso afeta diretamente o mercado de trabalho, né, o mundo dos negócios. Um exemplo, né, essa previsão do John Chambers, que foi presidente da Cisco por muitos anos, né, e a Cisco, quem não sabe, ela foi a maior empresa do mundo por um bom tempo, né? E o John Chambers, ele fala que nos próximos 10 anos, em torno de 40% das empresas que estão listadas nas 500 maiores do mundo, 40% deve desaparecer. Ok, em linhas gerais, vamos lá, esmiuçando isso aqui, ele está dizendo que das 500 maiores empresas do mundo, em 10 anos, 200 delas vão ter desaparecido. Não é que elas vão minguar, não, vão desaparecer. Olhando assim, são só números, mas quando a gente pensa no impacto que isso gera, é uma coisa absurda, é uma mudança drástica, gigante no cenário, tá? E essa é uma prospecção bastante considerada. Alguns estudos, e aqui, daí, gente, tem várias pesquisas, tanto do Fórum Econômico Mundial, universidades americanas, inglesas, e assim por diante, que fazem pesquisas, algumas variando um pouco os números, mas, de forma geral, os números são muito parecidos, né? Dizendo que até 2050, 65% das profissões vão ter desaparecido. 65% das profissões das crianças de hoje, elas ainda não existem, ou seja, 65% de outras terão desaparecido. Então, são novas profissões que sequer sabemos o que será. E também, esses estudos mostram aí que algo ao redor de 800 milhões de empregos terão sido substituídos por inteligência artificial, por robótica e por outras tecnologias. Aí eu até quero fazer aqui uma pausa, rapidamente, para falar um pouquinho disso, né? Existe uma preocupação muito grande, e eu tenho, inclusive, não debatido, mas conversado com alguns colegas sobre isso, né? Algumas correntes contra a tecnologia, né? Porque a tecnologia vai eliminar os empregos, né? A tecnologia está acabando com os empregos, então vamos fazer uma reflexão um pouco sobre isso, né? Sim e não, né? O que a gente precisa fazer, e é um dos objetivos da nossa conversa aqui hoje, é entender
o que está acontecendo? Alguns empregos vão desaparecer mesmo. E isso não é ruim, isso é bom. Quando a gente começa a entender que isso é bom e a gente se posiciona adequadamente, é quando a gente consegue tirar benefício disso e a sociedade passa a evoluir e avançar, né? Então, existem alguns empregos que eles não são para os seres humanos mesmo. Eu trabalhei por muito tempo no ramo de fundição, e eu sei o que é, por exemplo, quebrar canal de peças que saíram lá do forno. É uma atividade desumana. Eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para ninguém. Então, vamos deixar o robô fazer esse tipo de atividade. Tem atividades que não usam a inteligência do ser humano, atividades repetitivas, o dia inteiro a pessoa está ali carimbando alguma coisa. Cara, isso não é uma atividade para um ser humano. Vamos deixar uma inteligência artificial resolver isso, a baixíssimo custo, com possibilidade de erro zero, e vamos usar o ser humano para coisas mais humanas, né? Então, o que acontece? Muitos empregos estão desaparecendo, mas muitos outros empregos melhores estão surgindo. Essa que é a visão, essa que é a sacada. Qual que é o desafio aqui? É que a gente vai precisar mudar, a gente vai precisar evoluir. As pessoas precisam aprender novas habilidades, né? As famosas skills. A gente tem que aprender novas habilidades para encarar esses novos empregos, porque existe muito emprego. De um lado, nós temos muita gente desempregada, do outro lado, a gente tem inúmeros empregos bons, com altos salários, com boa qualidade de vida no trabalho, mas existe aqui uma distância, né? Preciso me preparar e evoluir para chegar nesses empregos. Então, né, o exemplo clássico, né, é a profissão de cocheiro, né? Não sei se vocês conhecem, mas antigamente havia uma profissão chamada cocheiro, e o cocheiro, ele limpava as ruas das bostas dos cavalos, né? Então, o transporte era feito por meio de cavalo e carroça, e fazia sujeira na rua, alguém tinha que limpar. Então, tinha lá a profissão de cocheiro, que fazia esse trabalho, desculpa a brincadeira, um trabalho de bosta. Então, quando surgiu o carro, né, talvez teve lá o movimento dos sindicatos contra os carros, porque os carros iriam eliminar os empregos dos cocheiros. Vocês acham isso razoável, gente? Vocês acham isso sensato? Não, isso é totalmente fora da realidade, né? Porque ao mesmo tempo que a profissão de cocheiro foi eliminada, mas nasceram inúmeras outras profissões com muito mais potencial, com muito mais valor agregado, com muito mais capital intelectual utilizado. Então, é disso que se trata, né? Eu poderia aqui citar inúmeros outros exemplos, mas, né, acho que o recado é esse. O que vem pela frente, né? Em termos de tecnologias, de linhas de crescimento, né? Então, a inteligência artificial, o machine learning são áreas totalmente crescentes, né? A ciência de dados, analytics, impressão 3D e 4D, né? Também é algo que veio para ficar e cada vez crescendo mais, automação nas mais diversas formas e robótica, a biotecnologia, algo que também está crescendo absurdamente e tem a razão de ser, né? Tem a ver com o que nós falamos ali da amortalidade. Então, o ser humano cada vez usando mais a tecnologia para a saúde e para os desenvolvimentos humanos. Computação quântica, né? Aqui é um salto tecnológico absurdo, né? Não temos tempo agora para aprofundar nesse tema, mas isso aqui é muito legal. O conceito de smart cities, que também vem se desenvolvendo em larga escala, as cidades conectadas com inteligência, isso já está acontecendo em muitos lugares, e é uma tendência que não tem volta, e o uso de energias renováveis, energias limpas, também é um setor que vai crescer cada vez mais. Então, são alguns dos principais. Quero compartilhar com vocês aqui um relatório que saiu recente agora, fresquinho, né, de outubro de 2020, um relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala dos empregos do futuro. É um relatório dos empregos do futuro, feito periodicamente pelo Fórum Econômico Mundial, né? Então, super atualizado isso aqui. Eu extraí apenas alguns tópicos, né, porque é um relatório de mais de 200 páginas, mas extraí alguns tópicos que têm mais relação com o nosso assunto aqui hoje. Então, nesse extrato aqui, eles apresentam as
as tecnologias que serão mais adotadas, mais comumente utilizadas, já pensando em 2025, né? Então, computação em nuvem, Big Data, o famoso cientista de dados, aí, né, o Analytics de Big Data, então, tudo que envolve toda a gestão e análise de dados, internet das coisas e equipamentos conectados, segurança cibernética e criptografia, inteligência artificial nas suas mais diversas aplicações, e por aí afora, né? Não vou entrar em todos aqui, mas notem que praticamente todas essas tecnologias, elas utilizam o famoso desenvolvedor. Então, o desenvolvedor, o programador, as pessoas que têm lógica de desenvolvimento, lógica de programação, elas vão ter espaço em todas essas indústrias mencionadas aqui. Algumas com mais assertividade, outras, né, nem tanto, mas vão ter uma relação muito forte aqui. Nessa outra lâmina mostra os 20 trabalhos, os 20 empregos, as 20 profissões que vão crescer e, ao mesmo tempo, as outras 20 que vão cair, né? Então, é importante também para você refletir, né? De repente alguém está aí em vias de entrar na faculdade, por exemplo, ou vai fazer um curso aí de médio e longo prazo. Opa, será que eu estou investindo numa área que está crescendo, que tem potencial futuro, ou é algo que está em decadência? Então, vale a pena analisar tudo isso. No final da live aqui eu posso compartilhar o link, o meu contato, né, para poder compartilhar esse material, mas você pode baixar também rapidamente aí na internet. Eu vou dar um zoom aqui nas 10 principais profissões desse relatório. Então, o cientista e analista de dados, essa é a profissão número 1. Então, gente, quem quer, né, não tem dúvida aí no que vai se desenvolver, essa é a profissão número 1 do mundo, né? Especialista em inteligência artificial, especialista em machine learning, especialista em big data, especialista em venda, em marketing digital, estratégia digital, especialistas em automação de processos, aí envolve toda essa parte robótica e automação, os profissionais de desenvolvimento de negócios, muito cotado, crescendo muito, porque novos modelos de negócio estão surgindo constantemente, especialistas em transformação digital, analistas de segurança da informação, fortíssimo, desenvolvedores de software e aplicativos e especialistas em internet das coisas. Então, essas são as 10 profissões tops, né, levantadas pelo Fórum Econômico Mundial no mundo, ok? Aqui um olhar rápido para Santa Catarina. Nosso estado vem crescendo muito, eu não quero aprofundar, até porque nós temos logo aqui um convidado para trocar uma ideia conosco, o Renan Capaverde, da Nubank, logo ele entra na sala aqui com a gente. Em Santa Catarina, né, nosso estado vem crescendo muito, o setor de tecnologia, empresas de desenvolvimento de software, mas não só desenvolvimento de software, né, tecnologia de forma geral. Então, a gente tem aqui alguns dados bacanas, né? Nos últimos anos vem crescendo aí em torno de 10% a demanda por profissionais na área de tecnologia, né? A CNI faz um estudo super legal, dizendo aí que 20%, mais de 20%, 21,8% das indústrias projetam ter suas estruturas produtivas totalmente digitalizadas. Esse aqui é o crescimento do número de colaboradores na área de tecnologia, isso em Santa Catarina. Então, vejam o crescimento impressionante. Eu vou chamar aqui o Renan. Renan, um pouquinho antes da hora, mas para você poder acompanhar aqui a nossa fala, e na sequência a gente começa o bate-papo, ok? Já quase terminando aqui as lâminas das informações. Sem pressa, Fabiano. Boa noite. Beleza, amigo. Então, esse gráfico mostra, né, o crescimento em Santa Catarina de colaboradores no setor de tecnologia, ok? Esse outro gráfico mostra o número de empresas, o crescimento ao longo das últimas décadas, né, vamos dizer assim, mas notem um crescimento gigante nos últimos
5 anos aí, praticamente, 8, 5 anos, um crescimento absurdo no número de empresas de tecnologia em Santa Catarina. Ou seja, aquela demanda que já era grande vem se tornando cada vez maior. Compartilhar com vocês aqui dois extratos que eu tirei dos jornais, né? Um aqui está até desatualizado, e aí depois o Renan vai poder nos falar um pouco melhor, né? Lá no começo de janeiro, o Nubank comprou uma empresa, fez aquisição de uma empresa, e o que a matéria chama a atenção aqui é que o grande objetivo dessa compra da empresa foi para poder adquirir o time de 50 desenvolvedores. Então, isso tem acontecido com várias empresas, a grande busca pelo profissional de desenvolvimento de software, o profissional de tecnologia. Uma outra matéria aqui também desse ano, né, o mercado de TI pode apresentar déficit de até 290 mil profissionais até 2024. Esse aqui é um número que ele oscila, né, tem vários estudos. O fato existe uma demanda gigante e crescente por esses profissionais. E essa demanda, né, que já está instaurada, ela não é só por conta das empresas de tecnologia, né, como desenvolvimento de software, aplicativos, não é só esse tipo de empresas. Quando a gente olha para a Revolução Industrial, que falamos logo no começo, né, da 4ª Revolução Industrial, a internet das coisas, a aplicação de sistemas cyberfísicos. Então, a indústria manufatureira se tornando 4.0, ela demanda absurdamente por programadores também, por profissionais de tecnologia. Então, a gente já tem um setor superaquecido, a gente tem uma indústria migrando para a indústria 4.0 e que vai demandar de profissionais dessa categoria, e nós temos, ao mesmo tempo, uma demanda por um empreendedorismo, as famosas startups, que também precisam de desenvolvedores. Existem inúmeras ideias bacanas, empreendedores querendo desenvolver negócios, e o que falta é o famoso desenvolvedor. Essa semana passada, agora, uma amiga fez contato comigo, Fabiano, eu estou com uma ideia maravilhosa, eu já tenho um investidor, e o negócio está bombando, só que estou precisando de dev. O famoso desenvolvedor fala, você e o mundo inteiro está precisando de dev. Você tem alguém para indicar? Eu falei, cara, não tenho, né? Não tenho ninguém para indicar nesse momento. Então, é uma demanda muito grande e crescente, ok? Então, é importante ter essa visão aqui. E por isso, né, então, fechando essa contextualização, né, do setor, a gente criou a Stacks. A Stacks é uma escola totalmente moderna, talvez até alguém nem a considere uma escola, mas o propósito da Stacks é a formação de desenvolvedores. Então, nós identificamos essa lacuna. Eu vou chamar aqui já o Romualdo também, Romualdo. Boa noite. Boa noite. E logo a gente já faz um bate-papo aqui, nós três. Eu estou só fechando a apresentação do que é a Stacks, né? Então, a Stacks criou uma metodologia para formar desenvolvedores, iniciantes mesmo, né? Então, o propósito é desenvolver programadores, desenvolvedores de software em nível iniciante, porque a gente entende essa grande dor do mercado, de um lado, profissionais jovens querendo entrar no mercado de trabalho, mas muitas vezes não têm condições de entrar numa universidade, numa engenharia de software, ele não tem esse timing, ou não tem condições financeiras, ou aquele profissional que entrou no mercado de trabalho numa certa profissão e, de repente, ele chegou à conclusão que aquilo não tem futuro, ou, eventualmente, até alguém que esteja desempregado, e aí, pessoas até com mais idade também. Eu quero depois trocar uma ideia com os colegas aqui sobre isso. Então, a Stacks possibilita você entrar no mercado de trabalho na área de tecnologia, precisamente desenvolvimento de software, né, por meio de um programa bem bacana, bem facilitado, tá? E já fechando, então, aqui a minha fala, né, é uma metodologia e conteúdo validados pelo mercado. Então, nós fomos conversar com as principais empresas de tecnologia para entender o que eles precisam efetivamente, porque nós temos pouco tempo, né, é um curso muito focado naquilo que o mercado está precisando. Temos parcerias relevantes, né, com empresas sérias, empresas
grande, que estão crescendo, grandes e que estão crescendo, como o exemplo que a gente tem aqui, a CRM Think, o próprio Nubank, a Conta Azul, Asas, as empresas aqui da nossa região, né? É um setor com um potencial de crescimento muito grande, já mencionado, para iniciantes, a carga horária é aproximadamente 360 horas nesse módulo inicial, tá? São módulos online, o programa prevê mentorias, isso aqui tem uma riqueza muito grande, e também a participação de desafios como hackathons, e o pagamento é subsidiado, ou seja, um valor extremamente baixo, inclusive facilitado até na condição de o aluno pagar só depois que estiver empregado. A gente pode falar mais no detalhe sobre isso pontualmente com cada um de vocês. Eu vou, então, com isso, encerrar minha apresentação aqui. Depois eu coloco os meus contatos. E aí, colegas, eu queria dar as boas-vindas oficialmente para o Renan Capaverde, do Nubank, e abrir a palavra para ele se apresentar. Renan, por favor, fica à vontade. Opa, boa noite a todo mundo. Meu nome é Renan Capaverde, eu sou diretor de engenharia aqui do Nubank, né? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho e da minha experiência com a parte em relação a treinar, contratar muitas pessoas dentro da parte de engenharia de software. Um prazer estar aqui. Romualdo, por favor. Olá, Fabiano. Eu sou o Romualdo, CEO da CRM Think. Também muito orgulho de ser parceiro da StackX. Também sou parceiro do Fabiano aí no nosso projeto do podcast, o SC Strong. Também tem um projeto específico que é o 24Cast. A nossa empresa é focada especificamente na plataforma Bitrix 24. E a gente tem trabalhado muito nessa questão de buscar recurso, formar recurso. A gente tem algumas coisas bem legais para compartilhar aqui já da nossa parceria com a StackX. Hein? Show. Legal. Então, eu quero também provocar o pessoal que está nos acompanhando, né? Se quiserem fazer alguma dúvida sobre isso que foi falado, ou sobre a própria Stacks, fiquem à vontade, coloca no chat ali, a gente vai interagindo e vai conversando. Eu queria, Renan, ouvir de você, né? A gente colocou aquela matéria ali do Nubank, que comprou uma empresa lá em janeiro, e a princípio para adquirir mão de obra, e eu sei que vocês, depois daquela matéria, compraram mais empresas, se não me engano, 2 ou 3 empresas. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Como foi esse processo? É isso mesmo? O objetivo é trazer mão de obra? Como é que funciona isso aí? Sim, claro, posso explicar, sim. Bom, para quem não conhece muito bem, né, o Nubank é uma instituição financeira até relativamente grande já aqui no Brasil, né? A gente está passando 30 milhões de clientes. Também estamos no México e na Colômbia, e a gente começou com cartão de crédito, depois lançamos outros produtos. Eu entrei na empresa em 2015 como engenheiro de software, e na época a gente era uns 20 e poucas pessoas nessa área de desenvolvimento, e a gente foi crescendo, e sempre foi uma dificuldade no Brasil, né, contratar mão de obra qualificada, e a gente, em 2019, a gente cresceu muito, né, a contratação, porque a gente tinha muita oportunidade de crescer, e a gente acabou contratando pessoas, às vezes, com um nível mais inicial, né, em questão de experiência. E aí, em 2020, a gente viu que a gente precisava complementar os nossos times para eles ficarem com um nível de saúde adequado, né, de senioridade, de diversidade, de tenure. E aí, uma das movimentações que a gente fez no início de 2020 foi a compra da empresa Plataforma Tech, que, além de ter um time de engenharia fantástico, também tinha um time de agilistas, né, muito bom, e eles trouxeram bastante experiência para a parte de engenharia de software, porque eles também tinham o viés de ser uma empresa que lidava com programação funcional, né, que é um paradigma que a gente usa muito dentro do Nubank. E aí, mais recentemente, no meio desse ano, a gente adquiriu também outra empresa com o foco de aquisição de talentos, né, de trazer pessoas para complementar o nosso time, e é um modelo até bastante conhecido, né, conhecido como acqui-hire, né, de acquisition hire, né, uma compra que você faz da empresa para trazer pessoas. E a gente comprou uma empresa americana chamada Cognitect, que tem a criação do Datomic e do Clojure, que são stacks de tecnologia que a gente usa bastante aqui dentro do Nubank. E mais recentemente a gente fez a sinalização de compra da Easy Invest também, dessa vez não só pelo talentos, mas também pela oportunidade de negócios, né?
é uma decisão estratégica da empresa. Então, foram movimentações recentes, tanto que ajudam a gente a melhorar nosso time, né? Deixar os nossos times mais saudáveis, complementar com tecnologias, quanto também pela parte estratégica, né? Porque realmente é muito difícil de contratar e de formar desenvolvedores na velocidade que o Nubank está crescendo. Show. Legal. Romualdo, vocês tiveram também uma experiência recente aí de necessidade de contratação, aí você coordenou um hackathon para tentar captar profissionais. Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Então, eu acho que esse desafio é não só nosso, né, mas das empresas de tecnologia no geral, né? Mas eu acho que a gente também tem que buscar alternativas, a gente tem que encontrar meios, né? Não basta só ficar olhando para o problema e se lamentando. E aí, junto com o Maurílio, o pessoal da Stacks, eu levei esse problema e, assim, em menos de 10 dias, a gente pensou junto, falou, pô, vamos pensar numa forma de trazer essas pessoas que são mais júniores, fazer algum tipo de momento, ou uma espécie de... No caso do hackathon, foi o que a gente definiu, que a gente pudesse, pelo menos, entender qual o momento que estavam esses profissionais, né? Então, a gente trouxe um desafio bem interessante. Então, a gente fez em um final de semana, onde os profissionais tiveram acesso à nossa plataforma de trabalho, a gente apresentou para eles o que a gente tinha, e apresentou o desafio. E aí a gente fez um plano no sábado, né, para que eles estudassem e pensassem no desafio, e no domingo a gente fez uma mentoria, e no final do dia eles apresentaram. E a gente ficou muito surpreso, a gente teve um número bem legal de participantes, e aí esse tipo de processo naturalmente tem seu próprio filtro, né? Então, alguns começam e no meio do caminho já desistem, e aí é natural. E aí aqueles que chegaram até a final... o nosso RH participou também ativamente, que aí também é uma coisa importante, né? Porque o RH foi vendo o desenvolvimento das pessoas, aqueles que chegavam, aqueles que ficavam, a forma que eles se portavam no desafio, e no final foi muito, muito engraçado, porque basicamente a gente foi percebendo, ó, esse aqui vai se destacar, e foi dito e feito. E aí a gente contratou 2 pessoas, na verdade, e aí a gente também levou em consideração depois, né, a questão se estava dentro da nossa cultura, alguns aspectos que a gente não pode abrir mão. Mas foi muito legal, porque nos mostrou que a gente pode pensar em outras soluções, talvez não dê para fazer isso todo instante, mas uma dessas pessoas que a gente contratou, ela entrou, né, como um estágio, já foi efetivada no mês seguinte, já está praticamente colocando a mão na massa, já está participando de projetos, né, importantes com a gente. E o legal é que essa pessoa ela já passou por uma grande etapa, talvez no nosso onboarding, ela teria que passar ainda por esses pedaços que o hackathon acelerou para a gente também. Então, perfeito. Praticamente a gente teve 2 ganhos, né? Foi bem bacana. Perfeito. Aí uma pergunta para vocês dois aí, né, que estão mergulhados no setor, com certeza com uma visão estratégica mais de longo prazo também. A gente da Stacks vem falando que essa é uma área que ainda vai crescer muito, que a demanda vai crescer muito. Como vocês enxergam isso, assim, questão de um olhar de longo prazo para até uma mais holística, de forma mais holística, mais para a humanidade mesmo? É isso mesmo? É uma tendência? É o futuro? Se vocês pudessem dar um recado para o jovem, adolescente, em termos assim, cara, vai escolher uma profissão, qual o caminho? O que vocês poderiam dar de recado nesse sentido? Pode ir primeiro, Romualdo, se quiser. Então tá bom. Então, eu tive conversando um tempo atrás, eu participei em uma das academias aqui da nossa cidade para conversar com os alunos, eu sou convidado todo ano. E uma coisa que eu percebi, eu não sei qual o motivo, que também, apesar de ter toda essa demanda, o mercado está pulsando, toda hora dizendo que precisa desse profissional, me parece que algumas academias e universidades, elas não conseguiram transformar esse curso em algo cool. Parece que os alunos também não estão se aproximando. Ou alguma coisa não está fechando, inclusive, nisso, né? Porque imagina, a gente tem um mercado que toda hora sinaliza, eu preciso desse profissional. Aí a gente precisa da academia também, assim como iniciativas como a da Stack. E me parece que, não sei se por falta de conhecimento, dentro de casa, essas pessoas não estão buscando essa formação. Então, eu vejo isso um problema. É como aconteceu no passado com várias profissões que tinha lá a faculdade, tinha o curso, mas ela deixou de ser cool e as pessoas não se aproximavam. Vamos pegar um exemplo, o curso de administração,
que até hoje ele pode parecer não ser um curso tão cool, tão importante, mas ele é mega importante para quem vai empreender, porque dá uma visão completa da empresa, e muita gente ainda se esquiva de, por exemplo, ter um curso como esse. Então eu vejo que, como é que a gente tem outro desafio, como é que a gente também transforma iniciativas como essa para levar os profissionais a ter interesse de se formarem. Então tem outro desafio também aí, Fabiano, na minha visão. Show. Legal. Eu queria contar uma pequena história aqui também. O Davi Vélez, o CEO do Nubank, quando ele veio para o Brasil, ele é colombiano, ele veio pela Sequoia para tentar investir em empresas aqui no Brasil. E uma das coisas que era muito difícil para a Sequoia era que não havia muitas pessoas se formando na área de tecnologia no Brasil. E esse foi um dos motivos que viu que era difícil de criar um mercado de investimento em tecnologia na época, né, 2012, né, 2011. E, felizmente, esse mercado tem se transformado, né? A gente está vendo o Brasil com empresas muito mais fornecedoras de tecnologia do que apenas compradoras de tecnologia. E é um movimento muito interessante que foi iniciado e não vai parar por aqui. A gente tem visto que muitas empresas de fora, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Holanda, vindo atrás do talento brasileiro, né? É um talento que aqui a gente sabe que as pessoas, elas são muito dedicadas, muito esforçadas. Então, as pessoas aqui no Brasil, elas têm uma tendência a se destacar até no mercado lá fora, porque a gente está acostumado a ter que lidar com problemas de forma criativa. E quando a gente fala de engenharia de software, tem, claro, uma disciplina, tem, claro, uma técnica, mas tem muito uma arte, tem muito uma criatividade envolvida no processo. Então, a gente tem muitas oportunidades aqui no Brasil de transformar o país através de tecnologia, e sim, a gente tem muita necessidade de transformar esse país. Pô, show, legal, obrigado, as considerações de vocês foram espetaculares. Eu quero responder rapidamente aqui a alguns colegas, né? O Paulo Santos pergunta se os senhores são formados em engenharia de software, né? Eu vou falar da Stacks, que eu imagino que a pergunta seja nesse sentido, mas depois os colegas podem também se apresentar em termos de currículo, né? Eu não sou da área de engenharia de software, minha função aqui é mais o business, mas o nosso sócio, o sócio fundador, né, CEO, CTO da Stacks é o Maurílio. Eu vou até tomar a liberdade de colocar o LinkedIn dele aqui para quem quiser conhecer e tiver dúvida, né? O Maurílio que está doutorando em administração e sistemas, né, de informação, análise e tecnologia da informação. Então, o Maurílio é um profissional que atua na área de tecnologia já desde os anos 80, é professor de universidade e é um profissional super competente, né, e que é o responsável técnico pela Stacks, ok? Espero ter respondido aqui a pergunta. Antes de continuar aqui, eu queria fazer uma colocação com vocês. Você mencionou a questão da criatividade, né, Renan? E eu acho que essa é uma pegada muito legal, né? Que o brasileiro tem esse diferencial. Mas aí me remete a uma outra situação também, para privilegiar aquele profissional que não é da área de tecnologia, que já teve a sua bagagem em outros setores, e agora tem a oportunidade de entrar nesse setor. E muitas pessoas, eu tenho conversado com várias, assim, tem um pouco de receio, um pouco de medo de entrar nessa área, porque eu nunca estudei isso, porque... e eu tenho ouvido de alguns colegas, né, por exemplo, Conta Azul, o sonho de consumo do CTO da Conta Azul é chegar a um desenvolvedor que tem experiência em contabilidade, porque o desenvolvedor que tiver vivência no processo, esse cara é um cara completo. Então, eu vejo assim que existe um potencial muito grande para aqueles profissionais, talvez já em fim de carreira, ou que estão lá nos seus 40, 50 anos, como eu, que precisa migrar de profissão, né? O meu setor está em decadência, o que eu vou fazer agora? Ou então, trabalhei 30 anos numa empresa e fui demitido, o que eu vou fazer agora? Existe aqui uma oportunidade, porque o desenvolvedor, né, a pessoa que conseguir desenvolver essa habilidade de lógica de programação e desenvolvimento, com toda essa bagagem de processo, independente da área, me parece que é um bom caminho. Faz sentido para vocês? Pode complementar alguma coisa aí?
Posso sim, depois o Romualdo me complementa também, se ficar à vontade, mas tem muitos casos aqui dentro do Nubank, inclusive, de pessoas que trabalhavam, por exemplo, com a parte de atendimento ao cliente e foram estudando ou buscaram uma formação e, eventualmente, até fizeram uma movimentação aqui no Nubank de buscar essa parte de engenharia de software. Também tem casos de pessoas aqui dentro do Nubank, um caso clássico, bom, não vou dar nome às pessoas aqui, mas tinha uma pessoa que era o nosso controlador, né, de um banco, que migrou para a parte de software e virou engenheiro de software do Nubank, e outra pessoa que tinha muito tempo de casa, muita experiência, MBA, fazer desenvolvimento de negócios e quis ir para a área de desenvolvimento de software pela paixão e pelo aprendizado. E essas pessoas, elas agregam, como você falou, né, do caso da Conta Azul, um background que você não perde. Sempre que você se transforma, você não deixa de ser quem você é, você traz aquilo que você tinha. Então, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento daquele domínio específico, você traz e consegue aplicar para uma possível nova área. Tem um caso também de um outro engenheiro de software aqui, que a mãe dele tinha virado dona de casa, 20 anos atrás, e agora ela está estudando software e quer virar desenvolvedora. E é uma área que eu diria assim que é uma das áreas que ela tem a menor, não a menor, mas uma das menores barreiras de entrada para as áreas de mais conhecimento específico, porque ela é uma área muito democrática, por assim dizer, de que se você estudar, de que se você atrás, não vai ser uma certificação, alguma coisa assim, que vai ser o gatekeeper, por assim dizer, que vai definir se você vai entrar ou não. Se você consegue fazer, se você consegue entregar, se você consegue trabalhar bem, você vai conseguir ter acesso a crescer bem nessa carreira. Pô, legal. Muito bom. Eu ia até falar da pergunta do amigo ali, da questão da formação, né? A minha formação lá atrás tinha outros nomes, né? Eu fiz processamento de dados, que chamava, né? Então já dá para falar um pouquinho da idade. Eu fiz técnico e depois fiz processamento. A gente perdia Clipper Summer 87, aí dá para explicar um pouquinho do tempo, né? Tá denunciando a idade. Denunciando. Mas, por exemplo, no meu caso, eu fui percebendo no meio do caminho que eu era muito técnico e também precisava de conhecimento de negócio. Depois eu fiz uma outra formação em gestão de finanças. Falei, preciso entender de negócio. Você vê como que é, né? As duas coisas precisam andar muito juntas, né? A gente tem um caso lá na empresa de uma pessoa, ela não desenvolve, mas ela veio do setor industrial, ela era bem chão de fábrica, e até amigo, assim, próximo de outras pessoas, e ela queria uma oportunidade, mas ela tinha uma bagagem tão boa de liderar pessoas, e ela tem sido muito importante lá para a empresa, né? Ela está sendo formada, conhecer a ferramenta, atender cliente, CS, ela está fazendo um job rotation lá com a gente, mas a experiência dela, a bagagem dela, por exemplo, às vezes de entrar numa reunião com um cliente, com uma pessoa mais júnior, e essa pessoa, ela direciona a reunião, ainda que ela não conheça a fundo, ela tem bagagem suficiente para tratar numa reunião que tem um júnior lá que conhece tecnicamente. Então, os dois juntos caminham, e não precisa estar, às vezes, um líder, um gerente formal, ou eu numa reunião, por exemplo, né? Uma pessoa com cabelo branco ou sem cabelo faz muita diferença numa reunião, né? Às vezes. E aí, esse profissional, né, que tem bagagem, nossa, pode ajudar demais. E aí, acho que fica um alerta para ambos, né? Para o profissional se encorajar em tentar mudar a área, e para as empresas também se encorajar a dar o espaço também, né, Fabiano? Renan, sim, que eu acho que também tem que ter essa contrapartida dos dois lados, eu acredito. Tem que ter, exatamente, tem que ter um esforço conjunto aí, porque o desafio é grande, né? A lacuna é muito grande, né? Eu quero responder aqui, agradecer o Daniel, que é um dos nossos alunos aí, tá fazendo um elogio aí, obrigado, Daniel. O professor Catapan, obrigado, Catapan, por participar, né? Ele menciona aqui que a Europa tem falta de mão de obra. Na verdade, o mundo todo, né? Eu tenho 2 colegas que foram para o Canadá e não voltam mais, né? Programadores receberam propostas irrecusáveis do Canadá, então, Europa de forma geral toda, né? E o Catapan ainda faz uma outra colocação, como criar programas de captação de talentos, né? O desenvolvedor programador em cidades com ecossistema em expansão. Essa é a pergunta de $1 milhão aqui. Assim, Catapan, eu não tenho resposta, mas e talvez deixar esses colegas responderem também. Cara, eu acho que assim, o Brasil todo, nós precisamos trabalhar na base e fazer as pessoas acreditar que é possível, criar programas mais acessíveis, que é um dos objetivos
e propósitos da Stack também, da Stacks, mas é lógico que nós somos uma pecinha num quebra-cabeça gigante, né? Então, é fomentar já na base, né, a lógica de programação, a matemática, sabe? Eu acho que a gente precisa acelerar enquanto país, né, para poder criar esse celeiro aí, porque senão a gente está frito. Não sei se os colegas querem complementar alguma coisa nesse aspecto. Acho que dá para complementar assim pela necessidade, né? Que o Brasil ainda tem muito uma matriz econômica muito voltada à exportação de matéria-prima e outras coisas, mas tem também uma indústria, né, que cresceu bastante algumas décadas atrás e percebeu uma falta de investimento há algum tempo também, e tem um viés hoje, né, dessas empresas chamadas empresas de venture capital, né, que são empresas que têm um capital de risco para investir em empresas privadas, num PowerPoint, né, num fundador, num time, e essas empresas, elas estão vendo o Brasil como um bom lugar para se investir, a América Latina, um bom lugar para se investir, porque, pegando aqui, por exemplo, o caso do Nubank, né, no caso do Nubank, a gente vinha de um país onde existia uma grande concentração bancária, isso faria com que, de alguma forma, tinha-se uns juros e taxas altas, um sistema complexo e de certa forma, baixa qualidade do atendimento, né? Então, o tamanho da oportunidade pela concentração, né, pelo mercado ter um custo caro, um baixo nível de qualidade, por assim dizer, de serviço, junto com o fato de que o Brasil tem 200 e poucas milhões de pessoas, né? Então, o tamanho do mercado é grande, torna o Brasil um país muito atrativo para esse tipo de investimento. E, recentemente, a gente está vendo recorde atrás de recorde, cada ano se investe mais em empresas de tecnologia, né, no Brasil. Então, eu vejo muito como as empresas de tecnologia fazendo esse drive através desses investimentos privados, a parte pública também respondendo, querendo trabalhar na formação, muitas empresas sendo criadas como a Stacks para trabalhar dessa base, para ajudar nesse ecossistema, e também muitas empresas, né, contratando para formar dentro de casa. Então, eu vejo que está todo mundo, né, alinhado com esse objetivo, e eu vejo muito futuro para esse ecossistema todo. Eu concordo também, Renan, contigo. Eu acho que é um caminho, né? A pergunta do professor ali, eu acho que a gente tem que ter um caminho, essas cidades, né, que são, vamos dizer assim, são linha de frente em grandes ecossistemas de inovação. A gente pode falar da nossa cidade, pode falar de Florianópolis e várias cidades do país. Eu acho que já está acontecendo, né? Talvez tenha um tempo, o que a gente não pode deixar isso parar, né? A gente tem que continuar, porque tem tempo, não tem jeito, tem um tempo de maturidade, né? Eu acho que a gente não pode parar esse movimento, né? Como tem feito eventos como o JEDI, como vários outros que formam em outros soft skills. Eu acho que esse movimento como a Stacks e como a própria academia já vem fazendo, não pode parar. E aí, acho que se a gente continuar, a gente provavelmente vai diminuir cada vez mais esse déficit, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Marcones, bem interessante também, se é possível mensurar um prazo de maturação de um profissional na área, considerando que está começando do zero. Então, acho que tem a ver com aquela nossa fala, né, de pessoa sair de uma área e agora vou entrar no desenvolvimento de software. Assim, falar do ponto de vista da Stacks, mas eu tenho certeza que os colegas têm mais experiência até prática nesse sentido. Nós estamos trabalhando com um horizonte de entre 4 e 6 meses para preparar alguém para entrar em nível júnior. Começar a carreira como programador, mas assim, com uma dedicação considerável, né, com uma dedicação considerável, é um trabalho bem focado, bem sério, mas em 4 meses, bom, a gente tem colegas ali que com 2 meses de curso já ingressaram, já conseguiram entrar na empresa, né, então, na nossa visão é mais ou menos isso. O que vocês acham aí, Renan e Romualdo? A minha visão aqui é que quem trabalha nessa área meio que nunca está pronto também, porque é uma área que exige, de certa forma, um constante aprendizado, né? Diferente de outras áreas que a gente via no passado, onde você, enfim, não estou dizendo que outras áreas você não tem que se atualizar ou que não tem que estudar, muito pelo contrário,
é porque a questão da tecnologia, ela evolui bastante rápido, né? Então, eu acho que tem um trabalho de base que é muito importante, que permite a pessoa conseguir entregar e conseguir ser autossuficiente para ter autonomia, para continuar aprendendo e buscando, né? E existem algumas maneiras a gente pensar sobre isso, né? Eu costumo comentar que existem pessoas com 10 anos de experiência em desenvolvimento de software e tem pessoas que têm 10 vezes o mesmo ano de engenharia de software, né? E acho que essa questão é bem importante, assim, porque o que determina, no final das contas, o quanto que o profissional consegue evoluir na sua carreira, né, e entregar de resultado para si mesmo, para a empresa, para o seu time, tem muito a ver com essa formação, com essa oportunidade, e depois dessa formação, depois dessa base, o quanto que essa pessoa continua, né, se desafiando e aprendendo todos os dias. Legal. Lá na empresa a gente tem uma máxima lá, só para concluir, que a gente todo dia dorme sênior e acorda júnior, né? Então a gente tem todo dia esse exercício de reaprendizagem, né? E tem uma outra coisa também que eu aprendi com o meu líder bem no passado, que às vezes a gente também estraga o profissional. O que quer dizer com isso? A gente faz toda uma formação, mas que nem a criança a gente nunca tira as rodinhas. Então a gente está sempre, quando ele estiver pronto, às vezes a gente tem que tirar as rodinhas mais rápido para ver se ele já pode entrar no fogo e de repente até produzir um pedaço. E aquele pedaço que de repente ele produz já é muito bom para a empresa, né? Já é um bom resultado. Então acho que como líder a gente também tem que tirar rápido essas duas rodinhas, tira uma rodinha e depois tira outra rápido. Não dá para ficar segurando sempre, porque senão ele vai demorar para amadurecer. Essa é a grande verdade. Perfeito. Só fazer uma consideração aqui, o professor Catapan ainda menciona, né, o Jedi da programação 2021, se é um spoiler, não, na verdade, né, o que acontece? O Jedi só aumenta o desafio, né, o Jedi é a jornada de empreendedorismo, desenvolvimento e inovação, Renan, que a gente tem aqui na cidade, que gera novos empreendimentos, novas startups. Seria um pós-startup weekend, digamos assim, né, de 15 dias de desenvolvimento. E ela aumenta o problema, porque o que acontece? Tem um monte de empreendedores com ideias bacanas, com grana para investir, e falta dev, né? Então as empresas instaladas já precisam, e a gente está criando novos negócios para precisar ainda mais. Então, não vai ter um Jedi para isso, acho que não. Eu queria fazer uma última consideração, já para a gente ir para o finalmente, né? Porque o tempo urge. Em termos de habilidades comportamentais, nós tomamos uma preocupação de colocar na trilha de capacitação da Stacks habilidades comportamentais, porque ao conversar com o mercado, nós entendemos que isso era uma carência, né? Muitos jovens sabendo programar, mas não sabendo se comportar, ou com algumas habilidades, as famosas soft skills, muito a desejar. O quanto é importante isso, faz todo sentido, chama atenção. O que vocês poderiam falar a respeito disso aí na experiência dos dois? Romualdo. Valeu, Renan, obrigado. Sim, a gente teve uma experiência recente, inclusive, né, desses projetos que a gente está trabalhando junto, e talvez no Hackathon isso ficou bem claro, né? Então, às vezes, eu vou dar um exemplo, tinha um candidato lá que, tecnicamente, ele estava muito bom, estava pronto, mas ele tinha um probleminha muito sério ali de soft skill, às vezes até de trabalhar em grupo, né? Então, tem algumas coisas que, de fato, assim, a gente não pode deixar de trabalhar, porque quando cai no mundo real, ali, no dia a dia, isso vai aparecer muito rápido, né? Então, quanto antes a gente conseguir ajudar esses profissionais na formação, tem outro ponto, né? Soft skill, sim, é um ponto, mas vou dar outro exemplo também. Por exemplo, a gente falou muito, né, Fabiano, de, por exemplo, API, integrações, que são hoje um ponto fundamental em muitos sistemas, tem muito lugar que eles não aprendem isso, né? Então, de fato, a adequação que essas formações têm que estar muito perto do que o mercado. Então, quando esse movimento de construir muito próximo das empresas, eu acho que enriquece muito para quem está do nosso lado na hora de trazer essas pessoas. Porque os soft skills, de algumas formas, se a pessoa tiver o mínimo ali da cultura, a gente consegue ajudar muito ela dentro de casa, né? Isso aí acho que é mais fácil da gente trabalhar. Mas tem alguns outros pontos que vocês trabalham ali que eu acho que são fundamentais, assim, sabe? Porque
no geral, dá para treinar o que não é tão técnico. Tem muita coisa que a gente trabalha dentro de casa, com RH ou com líder, fazendo um coach ali depois no dia a dia, mentorando e tal. Mas tem alguns pontos ali que eu acho que na formação de vocês ou da academia são fundamentais também para esses profissionais chegarem até as empresas, cara. Legal. Complementando aqui uma frase que acho que resume bem isso, né, que você falou, Romualdo, é que as pessoas são contratadas pela sua habilidade técnica, pelas suas skills, e demitidas por comportamento, pelas suas atitudes. Então, essa parte de soft skill, ela é primordial. Ela é primordial. Quanto maior for o projeto, quanto maior for a quantidade de pessoas envolvidas para se fazer alguma coisa, mais a necessidade, né? A gente tem muito essa tendência de evitar o herói, né? Ou a herói, é aquela pessoa que tem um conceito que se fala muito, que é o brilliant jerk, né? Que é o babaca brilhante. As empresas já aprenderam que tem que se evitar esse tipo de perfil. Então, a parte de soft skills ela é muito importante, é muito legal ouvir que vocês estão investindo nisso também. Legal, bacana. Bom, vamos para os finais aqui. O Marcelo faz um comentário bem bacana, né? Que essa é uma área em franca expansão, e novas áreas se abrem, né? No caso, dá o exemplo de segurança cibernética, que demanda por muitos profissionais. Na realidade, as mais diversas áreas vão demandar por profissionais programadores, além das empresas estritamente de desenvolvimento de software, né? E respondendo a Evelyn aqui, Evelyn, quais são os pré-requisitos, né? Quanto tempo precisa se dedicar por dia? Eu vou colocar um link, né, para você, Evelyn, para todos os demais ouvintes e que virem a acessar. Nesse link você vai ter mais informações de como funciona a proposta, né, os requisitos, tem os nossos contatos ali para tirar dúvidas, ao redor de 3 horas por dia de dedicação, tá? Totalmente online, e em termos de custo, assim, realmente é subsidiado, super acessível, com possibilidade de pagar depois de estar atuando na área. Então, tem uma forma bem facilitada aí, tá? Eu fico à disposição. Gente, nós precisamos encerrar. Eu gostaria de uma palavra final aí dos dois, para a gente encerrar a nossa live de hoje. Bom, primeiro de tudo, obrigado, gente, por terem me recebido aqui. Gostei muito de estar aqui com o Romualdo, com vocês, com o Fabiano. Acho que a última palavra que eu queria deixar aqui para vocês é que estudar é muito importante para qualquer formação, e ter uma empresa bacana que já tem o conhecimento ajudando a trilhar esse caminho de oportunidades numa área tão requisitada, com tantas oportunidades de carreira, é muito legal de ver. Então, aproveitem essa oportunidade, gente. Obrigado e boa noite, viu? Valeu, obrigado. Legal. Renan, prazer aí também te conhecer. A Nubank é uma inspiração para a gente, né, em vários aspectos, e é bem bacana ter você aqui com a gente, perto do nosso ecossistema de alguma forma. Obrigado, Fabiano, pelo convite, obrigado aí pelas perguntas, a Evelyn aí também é do time. Eu acho que muito do que a gente falou aqui é bom que traz, não só para quem está aqui colaborando aqui com a gente, participando, mas a gente também reflete, né, nas palavras do Renan, ou nos insights que você trouxe ali, Fabiano, antes da gente entrar junto aqui no ar. Faz a gente também refletir momento, para que mundo a gente está indo, né? Você trouxe muito bem ali, momento do mundo, vem fazendo uma espécie de timeline ali, e aí também nos faz refletir o que a gente vai pensar dos nossos negócios lá na frente, porque qual é o tipo de profissional que a gente espera desses que vão chegar depois para nos ajudar a construir um negócio, né? Então, obrigado aí pelo convite. Beleza. Pessoal, só tenho a agradecer, tá? Em nome da Stacks, em nome do nosso ecossistema aqui, o tempo de vocês, a entrega de conteúdo, a riqueza, e sucesso a todos. E em relação aos convidados aí, né, estamos à disposição, vou deixar aqui o meu LinkedIn também, e vou no final agora, já encerrando, então, deixar as últimas 2 lâminas, que são os nossos contatos, né, o diferencial da ideia da Stacks e os contatos. Tá? Muito obrigado, sucesso a todos, e nos vemos aí mais adiante nos próximos eventos. Grande abraço. Valeu.